Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno CryptoBR. No vídeo de hoje, vamos mapear as possibilidades para o Bitcoin, levando em consideração o que aconteceu ontem após a divulgação da inflação e também decisão de juros. Vou resumir para vocês o que nós temos de sinalizações referente à decisão de juros e à coletiva de imprensa do FONC, e também já vou te atualizar sobre os dados que foram publicados hoje, a inflação ao produtor e os pedidos iniciais e contínuos seguro-desemprego. Bom, vamos recapitular aqui, tá? Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixa eu colocar a câmera maior aqui para eu poder explicar isso para vocês detalhadamente. Qual o cenário que nós estamos hoje, né? Um cenário onde a inflação precisa desacelerar e o mercado de trabalho precisa ter aí uma desaceleração também para um contexto menos inflacionário, e com isso o Fed, o Banco Central americano, poder cortar os juros, né? Então, o que acontece? Nós tivemos ontem a divulgação da inflação que veio surpreendendo aí levemente abaixo da expectativa. Um contexto positivo, mostrando, né, que a inflação sim está desacelerando e que pode chegar no objetivo do Fed, que é trazer a inflação para a meta de 2%, mantendo a estabilidade nos preços. Esse é sempre o discurso, uma fala do Jeremy Powell. E aí, na decisão de juros, nós tivemos ontem uma decisão em linha com a expectativa, apenas a manutenção na taxa de juros. O que surpreendeu foi o gráfico de pontos e essa expectativa quanto, né, aos juros final desse ano, porque antes era esperado um juro final ali entre 4,75 e 4,9 no ano, o que, devido ao patamar de hoje, teria um corte de 0,5 a 0,75 base points. Então, o mercado esperava a possibilidade de 3 cortes na taxa de juros, né, esse ano ainda, de 0,25 base points. Ou dois, um sendo de 0,25 e o outro sendo de 0,5. Só que nas projeções, né, provenientes desse gráfico de pontos, ficou claro, e também no discurso de ontem, de que os dirigentes do Fed agora veem um juros final para esse ano no nível de 5,1, o que seria apenas um corte de 0,25 base points. Então, eles jogaram esse balde de água fria, vamos dizer, com essa expectativa em 3 cortes da taxa de juros. Mas o Jeremy Powell, em suas falas, deixou, né, sinalizado que, se a inflação desacelerar, a gente pode mudar isso e até ter mais um corte, que não está definido se vai ter 1 ou 2 cortes, que tem margem para ter 2 cortes. Mas que, da mesma forma, se tivermos qualquer sinal de uma aceleração da inflação, que eles não hesitariam em manter os juros nesse nível restritivo que está, e que até poderia não ter cortes. Isso não é uma fala dele, é mais a minha interpretação proveniente dessa questão, beleza? Então, isso trouxe para o mercado ontem, e aí agora envolve eu trazer aqui o gráfico do Bitcoin para vocês, essa volatilidade toda aqui. Observem que o Bitcoin foi para cima, foi para baixo, voltou e consolidou nessa mesma região, ficou negociando por aqui. Olha o gráfico diário de ontem, né? Nós temos, pavio para cima, pavio para baixo e um corpo real até que grande nesse contexto. Então, houve uma rejeição dos 70 mil dólares, o Bitcoin atingiu a máxima ontem em 69.999 e rejeitou, voltou ali embaixo e agora consolida aqui. Então, essa sinalização da declaração do FONC, né, na verdade, deixou, galera, um receio, né? Deixou que eu posso dizer, uma pulga atrás da orelha, se teremos ou não aí esse contexto mais positivo de mais cortes na taxa de juros, e o Bitcoin ficou aqui indefinido. Então, o Bitcoin segue indefinido por conta disso, né? Aí, hoje, saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, veio com contexto positivo, porque ela desacelerou, então tivemos aí uma inflação apresentando uma queda, o que é muito favorável, que é muito positivo, ela surpreendeu, né, a expectativa aí em relação a um leve crescimento, então quer dizer, ele veio abaixo da expectativa, mas ainda com um certo crescimento. O que se surpreendeu hoje muito positivamente foi os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, que veio
surpreendentemente muito acima da expectativa, né? Isso é um contexto muito positivo, tá? Porque era esperado 225 mil, veio 242. Então, quer dizer, nós tivemos um sinal saudável da inflação ontem, só que uma sinalização negativa do FONC. Tivemos uma sinalização levemente positiva da inflação ao produtor e uma inflação positiva do mercado de trabalho. Então, quer dizer, nós temos um contexto ainda de indefinição, o mercado está interpretando esses dados na manhã de hoje. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o S&P 500, vocês vão ver, né? Deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês entenderem melhor. O S&P, ó, foi para cima e está trabalhando no mesmo nível aqui. Ele renovou a máxima ontem, né? Ó, renovou a máxima ontem e agora está aqui nessa indefinição de mercado. E isso é refletido no Bitcoin. Por quê? Porque o mercado está vendo aí que ainda falta, né, um contexto positivo para a possibilidade da gente ver uma retomada mais forte e cortes mais agressivos na taxa de juros. Perfeito. Tá, Bruno, entendi que vocês não estão, vocês analistas não sabem se vai ser positivo ou se negativo, temos sinalizações mistas, mas qual que é a sua opinião? O que você acha que isso vai impactar no gráfico, né? É isso que eu quero trazer, que é isso que importa pra gente. Bom, simplificando aqui a minha visão, tá? Nós ainda podemos ter um contexto negativo de mercado, porque a gente ainda pode ver, em algum momento, essa inflação voltando a acelerar, que nem que seja levemente acima da expectativa. O que vai surpreender o mercado em relação, né, porque os mercados, eles são sempre otimistas, o que surpreenderia negativamente e traria uma grande aversão a risco, uma busca de liquidez. Aplicando isso ao gráfico do Bitcoin, eu vejo a possibilidade ainda do Bitcoin perder esse nível dos 66.600 dólares e lá na média de 100 dias, tá? Poucas pessoas estão falando sobre isso, mas a realidade, galera, é que o Bitcoin ele está em uma lateralização de médio prazo, que vai mais ou menos dos 60 mil dólares até os 72 mil, uma lateralização de 18%, ó, dentro desse range aqui. E o Bitcoin veio no topo dessa lateralização, rejeitou, perdeu suportes de curto prazo, que é a média de 21 períodos, que servia como apoio, olha só, desde esse dia, do dia 15 de maio. Ontem, poderia ter feito um rompimento aqui, ó, veio aqui tentar fazer um pivô de alta, não teve sucesso, falhou no rompimento. Isso aqui basicamente é uma confirmação de rompimento. Para quê? Para um contexto de continuação dessa baixa, para o Bitcoin vir buscar o nível dos 64.100 dólares, para ser mais específico, a média de 100 dias. Então, não se surpreenda se o Bitcoin vier buscar esse nível, podemos ter essa correção do S&P, essa correção do Bitcoin, com essa aversão a risco do mercado e essa incerteza quanto a cortes ou não na taxa de juros. Então, muito cuidado aí, gerencie o seu risco. Mas, porém, entretanto, todavia, pessoal, não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo nos grupos de criptos que vocês podem compartilhar, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal, tá? Mas, olha só, o Bitcoin, ele conquistou um novo nível e ele está trabalhando dentro de uma outra lateralização. Porque dentro daquela lateralização que eu mencionei, dos 60 até os 72, existe essa outra lateralização aqui, ó. Perfeito? Então, ó, nós temos essa outra lateralização que vai dos 66 até mais ou menos 71.200 até 72 mil dólares. E aí o que acontece? O Bitcoin agora ele está aqui, ó, no meio do caminho entre a região intermediária dessa lateralização. Então, o que eu espero aqui? Primeiro, agora não é hora de fazer nada, ó, para estar no meio do caminho entre o suporte, está no meio do caminho da resistência, tá? Então, o que você tem que olhar para um contexto positivo? Nós vamos olhar para um contexto positivo. O rompimento dos 70 mil dólares, galera, tá? Precisamos de um fechamento diário acima dos 70 mil dólares para um contexto positivo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar presos, o preço do Bitcoin vai ficar preso dentro desse range, e se o Bitcoin perder 66.600 dólares, confirma aquele viés de um teste na média de 100 períodos no gráfico diário. Então, por enquanto, o que você pode fazer para gerenciar o seu risco? Cara, se está com operação no lucro, suba o stop. Se você está um pouco inseguro, suba o stop, faça uma saída parcial. Administre a sua operação. A gente fala em fork a sua operação, garanta mais o seu lucro. Deixe caixa para caso essa correção aconteça, você consiga se posicionar de uma forma mais estratégica, acumulando não só o Bitcoin, mas outros ativos em um contexto de correção que é sempre mais estratégico. Ethereum,
segue os passos do Bitcoin, ainda pode vir buscar, também deixou um pavio lá em cima, ó, na média de 21 períodos, e ainda pode vir buscar o nível da média de 100. 3.350 dólares é o melhor ponto para você se expor em Ethereum. Então, muita atenção aí, porque o cenário ainda pode ser de baixa, mesmo com algumas sinalizações positivas, tanto da inflação ao consumidor, como da inflação ao produtor. Perfeito? Eu só vou olhar de novo para o contexto positivo, caso o Bitcoin consiga fechar um gráfico diário acima dos 70 mil dólares. Quando isso não acontecer, vocês vão me ver sempre falando sobre gerenciamento de risco, porque a gente poderia voltar primeiro para a média de 100 dias e até para o fundo da lateralização maior que eu mostrei, que é nos 60 mil dólares. E você não quer estar totalmente posicionado se eu tiver certo e se isso acontecer. Beleza? Então é isso, galera. Manda aí nos comentários as suas dúvidas, análise de altcoins, que na próxima análise eu vou falar sobre altcoins. Vejo vocês em um próximo vídeo. Uma excelente quinta.